sempre digo isso porque realmente é o que eu sinto. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Há um provérbio turco que diz que 3 coisas os homens não podem fugir. A primeira é o olhar de Deus. A segunda é o grito da consciência. E a terceira, o golpe da morte. Vocês concordam? E com o golpe da morte, a gente vai se deparar com mais 5 realidades. A primeira é que a vida continua. Então, nós vamos chegar lá e vamos falar, os espíritas tinham razão. Nós tínhamos razão, a vida continua. E André Luiz diz que quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente o homem percebe a inexistência da morte como cessação da vida e compreende pouco a pouco que o túmulo nada mais é do que a porta de renovação, assim como o berço é o acesso à experiência, e assim observa o seu estágio no planeta, que se trata de uma viagem com destino a estações de progresso maior. Voltando àquelas realidades, então, né, que a vida continua, a segunda constatação que nós vamos nos deparar é que não vai existir nenhum juiz lá para nos julgar, que quem vai nos julgar vai ser a nossa própria consciência. Então, essa é a segunda constatação. A terceira é de que nós não fomos tão bons quanto nós imaginávamos que tínhamos sido. A quarta constatação é que a maioria de nós levaremos juntos, né, nesse retorno, 2 bagagens. Uma de mão, conforme as companhias aéreas permitem, né? Tem pequenininha, no máximo 10 quilos, e nessa mala vai conter todo o bem que nós fizemos. Por isso que se trata de uma mala de mão. E a outra, uma mala grande, pesada, 32 quilos, pode, né? Pode até ultrapassar, porque vai depender de nós, o que nós vamos colocar lá. E essa segunda bagagem pesada tem 2 repartições. Uma repartição com o bem que deixamos de fazer e se tornou um mal. E a outra repartição com o mal que nós fizemos intencionalmente. E a última, né, a quinta e última constatação, é que nós vamos perceber que precisaremos retornar diante de que não fomos tão bons, de que não fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance, diante do julgamento da nossa própria consciência, nós vamos então nos deparar com a necessidade reencarnatória. E é aí que fica difícil, né? Que hoje em dia a gente fala, é aí que o bicho pega. Porque hoje em dia está difícil conseguir uma reencarnação, uma vaga, né? É um processo complicado e muito concorrido. Hoje mesmo, eu estive lá no SEAC do Jardim Ferraz, conversando com uma amiga, com filhos já de 38, 40 anos, eu disse, você já é avó? E ela disse, ainda não, meus filhos não querem filhos. Eles ficam muito preocupados com a situação de educar uma criança hoje, as condições, né, não só econômicas, mas principalmente as condições sociais, os acessos que as crianças têm, a informações, a desinformações, então é muito complicado. Hoje em dia, se for pensar muito, dificilmente alguém vai querer ter filhos, né? A gente age mais pela emoção do que pela razão. Então, fica mais difícil ainda conseguir essa oportunidade de evolução que vai nos ajudar paulatinamente a evoluir, trocar os nossos vícios por virtudes, lutando com o mal que ainda há dentro de nós. Porque geralmente nós falamos o outro é mal, o mundo é mal, e nós nunca falamos eu ainda tenho o mal dentro de mim.
E é dessa forma, só reconhecendo que nós ainda temos o mal dentro de nós conseguiremos avançar. E na época de Jesus, os apóstolos viviam questionando Jesus sobre as mais diversas situações. Porque Jesus não escolheu homens perfeitos para seguir, mas ele escolheu homens que queriam se melhorar, se modificar e seguir os passos do Mestre. Então, eles viviam com dúvidas, com situações que se deparavam e que eles não entendiam. Então, eles procuravam Cristo naqueles momentos mais íntimos que ele tinha com os apóstolos, e eles faziam perguntas sobre os desafios que ele sempre enfrentava. E Pedro, certa feita, questionou Jesus qual seria a melhor resposta para dar para os adversários de sua causa, tendo Jesus respondido que a melhor réplica é sempre o nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, e mediante atos sinceros. E aí eu faço um parênteses para lembrar do meu querido Francisco de Assis, que dizia: houve um tempo em que eu acreditava em palavras. Então, o que Francisco quis dizer é que, mais do que você se desculpar, mostre com atitudes que você se arrependeu, porque as palavras o vento leva, mas as atitudes ficam. Então, Jesus disse para Pedro que essa era a forma, testificar, exemplificar, trabalhar. E mediante, então, esses atos sinceros, ele poderia, então, responder, dar a resposta ao adversário. Pois, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Já Filipe procurou o mestre quase que com mágoa, Ele estava bem chateado pela situação que ele reconhecia no tratamento das pessoas das quais Jesus conversava, tratava. Então, ele aproveitou que Pedro tocou nesse assunto e também perguntou para Jesus. E ainda completou, então, o questionamento de Pedro, Filipe, e perguntou assim: olha, mestre, a verdade é que a maioria de quantos comparecem à sua presença, às suas rogações em Nazaré, em outras localidades, falam mal de nós. Onde nós vamos, nós somos maltratados, apedrejados, criticados. E Jesus, então, olhou bem para Filipe e para os apóstolos que, então, observavam o questionamento dele e disse: não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha de nossa personalidade elevado conceito? Disse Jesus com energia e severidade, porque a gente pensa que o mestre era aquela pessoa sempre mansa, mas quando ele tinha que se impor, ele se impunha. Então ele chamou a atenção de Filipe. Você não acha que é muita vaidade querer que todo mundo goste de nós, do que nós fazemos, que goste de você? Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado de nossa conduta falarem todos bem de nós, indistintamente. E é verdade. Se a gente agrada todo mundo, nós não estamos sendo verdadeiros. Porque nós estamos nos moldando a cada pessoa que chega diante de nós. E se a gente é verdadeiro, nem todo mundo vai gostar. Porque aqui na Terra, como no espaço, nos outros planetas, tudo é gerado pelas leis de afinidade. Então, é lógico que nem todo mundo vai ter afinidade com os nossos gostos. E a gente precisa entender, não querer que todo mundo goste. Se a gente tem as pessoas que ainda se incomodam, é muito bom. Até porque os adversários costumam ser mais sinceros que os nossos amigos. Os adversários falam os nossos defeitos.
e os amigos estão sempre nos adulando. Então, Jesus disse que agradar a todos é marcar pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, que a gente deixe bem claro essa situação. Principalmente quando a gente está em uma causa, né? Uma causa de elevação, muitas pessoas se sentirão incomodadas com a nossa mudança, com a nossa postura, principalmente em família, vão questionar, mas agora você não gosta mais de ir nas festas, de ir nas baladas, de beber, disso, aquilo. Então, a gente tem que ter convicção do que nós queremos, entender que cada um segue o caminho que quer. Outro dia eu ouvi um amigo dizendo assim, cada um cata coquinho como quiser. E a gente tem que entender. Fala assim, nossa, mas não precisa mais abaixar, olha, agora eu já tenho o equipamento que você coloca assim, ele vem. A pessoa quer abaixar, deixa ela, cada um está no seu nível. Mas de todas as ocorrências das tarefas apostólicas, os encontros com o mestre, né, que o mestre tinha com os endemoniados, constituía o fato que mais impressionava os discípulos. Então, quando Jesus ia lá para fazer as desobsessões, isso era o que mais deixava os apóstolos maravilhados. E a palavra diabo, então, que eles usavam, né, tirar os demônios, os espíritos malfazejos, ela era compreendida naquela época na sua justa acepção. Então, segundo o sentido exato dessa expressão, demônio era o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam acesso às almas, à aceitação da boa nova e todos os homens de vida perversa. Então, todos aqueles que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adventos do Evangelho, eram considerados demônios. E dentre os companheiros, então, do Messias, né, os seguidores, que eram os apóstolos, Tadeu era o que mais ficava impressionado com aquelas cenas dolorosas de expulsão dos espíritos malfazejos. Tadeu ficava muito impressionado, né, se a gente for traduzir. E ficava também muito curioso, vendo aqueles homens se debaterem, aquelas mulheres se debaterem em gritos desesperados, né, aqueles espíritos, quem já viu uma reunião de desobsessão ou uma manifestação de um espírito assim, eles às vezes entortam o corpo daquele que está, né, dando a comunicação. É uma situação mesmo que deixa qualquer um impressionado. Então, Jesus, ao simples toque, à simples ação, ele afastava, então, das vítimas, sob aquela amorosa determinação, eles iam embora. Então, Tadeu, olhando para Jesus, ficava maravilhado com esses efeitos. E um certo dia, quando Jesus também estava assim, já terminado as tarefas, e ele pôde ter um colóquio com Jesus, né? Jesus estava com Tiago e com João. E eles se retirando, foram para Cesaria, ele se sentiu, então, possibilitado, né, de fazer essa pergunta para o mestre. E foi nessa ocasião que ele tinha, naquele dia, passado por uma experiência onde uma senhora, uma pobre senhora, estava obsidiada, e ele tentou, então, tirar aquele espírito da mulher. E ele não conseguiu. Então, naquele dia, quando Jesus chegou até ele falou, agora é o momento de perguntar, porque ele estava muito, muito preocupado, por que é que ele não conseguia, e o mestre dizia que todos podiam fazer aquilo que ele fazia. Essa passagem está no livro Boa Nova,
psicografado por Chico Xavier e é de Humberto de Campos. Esse livro é maravilhoso e o capítulo chama, capítulo 7º, A Luta contra o Mal. Então, apesar de todos os esforços de Tadeu, ele não conseguiu modificar a situação, ele não conseguiu tirar, então, aquele espírito daquela mulher. E quando ele teve, então, com Jesus, ele foi conversar, contar o que havia acontecido e perguntou, então, para Jesus, por que razão o mestre não transmitia para ele automaticamente o poder de expulsar os demônios, para que ele pudesse, então, dominar esses adversários da causa divina. Será que era tão fácil para Jesus curar integralmente os endemoniados? E por que motivo, então, não provocava ele, de vez, a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fosse definitivamente convertido ao reino de Deus? Então, foi com esse cérebro torturado dessas questões que Tadeu se aproximou de Jesus. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu já pensei, né? Olha que ideia boa de Tadeu. Reúne todo mundo que é mal, não teria um estádio no mundo possível para reunir, né? Mas vamos reunir, então, num lugar aberto, todas as pessoas más. E aí, de uma vez só, né? Jesus passaria assim, tiraria toda a maldade de todo mundo, tiraria todos os espíritos do mal e estaria resolvida a questão do mal no mundo. Simplista, né, a ideia de Tadeu, mas tem alguma lógica, né? Por que o mestre não faz isso? E aí, então, ele passou essa pergunta para Jesus, e Jesus, então, depois de escutar as ponderações de Tadeu, perguntou, em um tom mais austero ainda do que respondeu a Pedro. Parecia que Jesus estava perdendo a paciência com os apóstolos. E ele disse assim, Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Vocês já perguntaram para vocês mesmos qual é o objetivo principal da sua vida? Né? Tem hora que a gente fala, não sei. Qual é a minha missão? Parece que eu sou folha ao vento. E Jesus, então, faz essa pergunta para Tadeu. Qual o principal objetivo das atividades da sua vida? E nesse momento, como se Tadeu recebesse, né, uma centelha de inspiração superior, respondeu com sinceridade a Jesus. Mestre, eu estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E aí Jesus disse, mas se você procura semelhante realidade, por que você reclama no adversário em primeiro lugar? Perceberam? A gente quer colocar o reino de Deus no nosso coração. Mas a primeira contrariedade, o primeiro problema, a gente reclama do outro. Quando nós deveríamos reclamar de nós mesmos. Porque o outro só me toca naquilo que eu ainda não consegui trabalhar. Então, se alguém me ofende em alguma questão, eu tenho que verificar, será que eu não estou sendo vaidosa? Será que não é na minha questão da vaidade? Do que eu penso de mim, eu penso ser muito e talvez eu não seja tanto. Se eu tivesse realmente a humildade daquele que tem o reino de Deus dentro do coração, eu não teria me magoado. E Emmanuel, aí eu abro um parênteses e coloco o que o Emmanuel disse. Seria justo esqueceres as suas próprias necessidades nesse sentido? Se a gente busca atingir o infinito da sabedoria e do amor do nosso Pai, é indispensável que reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. E Emmanuel, me lembro de uma frase que ele sempre diz, corrige primeiro em ti o que te incomoda em mim. Olha que frase interessante.
Então, a gente sempre está reclamando do outro, querendo corrigir o outro, mas aquilo que a gente quer corrigir no outro, primeiro a gente tem que corrigir em nós mesmos. E continuando, Tadeu perguntou: Senhor, os espíritos no mal também são nossos irmãos? Porque Jesus fez, na sua resposta, ele disse que as criaturas do mal eram irmãos, e Tadeu falou: como? Como? E Jesus responde: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a redenção pelo bem. Ou acaso você poderia duvidar disso? E o discípulo, então, do Evangelho, no combate propriamente, né? Desculpa, e o discípulo do Evangelho continuou Jesus: não combate propriamente seu irmão, como Deus nunca luta contra os seus filhos. Aquele, o discípulo, combate apenas todas as manifestações de ignorância, como nosso Pai trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade inteira. Mas Tadeu não se sentiu ainda feliz com as respostas. Ele ainda não estava convencido. E ele disse: mas seria justo que a gente convocasse todos esses gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus. Ele ainda tinha aquela ideia lá brilhante de juntar todo mundo. E de uma vez só, ele não entendeu o que Jesus vinha dizendo até agora. E o mestre, já sabendo, né, que ele ainda não se sentia convencido, falou para ele, perguntando: e por que você acha que Deus não faz isso? Se você acha que é tão fácil juntar todo mundo, tirar o mal e colocar o reino de Deus dentro do coração deles, por que Deus não faz isso? Porventura teríamos nós uma substância de amor maior, mais forte, que a do coração do nosso Pai? Tadeu, jamais ouvides o bom combate. Se alguém te convocar ao labor, ingrato da má semente, não desdenhes da boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelardes a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não despreza a hora de trabalhar pela vitória. Segue teu caminho no mundo, atento aos seus próprios deveres, pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelam em sua casa. Então, olha isso que Jesus está dizendo, vou repetir. Deus, o nosso Pai, ele não vai parar as suas atividades para reunir todos lá no estádio gigantesco, impor a nossa renovação, porque a gente se rebela contra a sua lei. Se o mundo parece povoar de sombras, Tadeu, é preciso reconhecer que as leis de Deus, elas são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição do nosso Pai e não estacionar no meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides o teu trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lançam perseguições contra a verdade, contra você? Tendes contigo a verdade divina, que o mundo não te poderá roubar nunca. E Jesus continua: os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem, Tadeu, que dominasse o mundo inteiro com a sua força, teria que quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além da vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis do Pai. Nesse íntere aqui, eu me lembro de uma historinha que foi o Edgar Miguel que contou, que às vezes, a gente que está aqui
falando da Boa Nova, às vezes a gente sai daqui da casa espírita e já se depara com uma notícia ruim, com um acontecimento, e aí você fica com aquela sensação, e eu já tive isso, acho que os meus colegas palestrantes que estão aqui também já sentiram. Parece que a gente vem aqui falar para um determinado número de pessoas, restrito, pequeno, e aí a gente sai e vê as coisas pegando fogo, né? Literalmente o mundo como é. E parece que a gente está aqui fazendo um papel de enxugar gelo, né? Eu falo para 50, 100 pessoas e o mundo continua sendo o que é, ruim. Parece que meu trabalho não tem nenhuma serventia. E eu conversando numa live com o Miguel, ele me contou uma historinha muito importante que eu nunca mais esqueci. Um senhor chamou seu funcionário e lhe deu uma incumbência. No campo desse senhor tinha uma pedra muito grande, e ele ordenou então ao seu funcionário que fosse até aquela pedra e a empurrasse. E o funcionário não questionou a ordem, foi cumprir. E ele passou o dia inteirinho empurrando aquela pedra. E a pedra não se movia 1 milímetro do lugar que ela estava. E ele pensou em 1001 maneiras, usou alavanca, pegou o trator, tentou com o trator empurrar a pedra, e a pedra não se movia. Terminado no fim do dia, ele foi ter com o patrão, muito chateado, e contou o que aconteceu. Relatou todas as maneiras que ele fez para remover aquela pedra, para empurrar aquela pedra. E o patrão disse assim: muito bem, mas a pedra não se moveu. Mas eu não disse para você que era para tirá-la do lugar, era só para empurrar. Movê-la do lugar é comigo. Então, a nossa função é essa. Nós colocamos a palavra do Senhor. A aplicação é com cada um de vocês. Mover a pedra não é... Nós temos que empurrar. Empurrar é propagar a palavra. Já fazer com que essa pedra ande já não é mais nosso problema. O nosso trabalho parece um trabalho de formiguinha, mas se cada um daqui sair e conseguir se mover, sair do lugar de onde chegou, sair daqui melhor do que chegou, já foi, cada um fez o seu trabalho. Eu fiz o trabalho de empurrar. Não mover, mover já é com vocês. Então, eu entendi que eu estava querendo outra função. A função de mover é com o Senhor. E essa é individual, é de cada um. E que será que a gente diria, disse Jesus, de um rei que fosse justo e sábio e perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? É a mesma coisa perguntar, como perguntaram para Chico Xavier, você faz tanto e o mundo continua sendo o que é. E ele disse, é um direito. Cada um faz aquilo que tem condições de fazer, mas a minha obrigação de ser melhor a cada dia e fazer o máximo que eu posso. Então, Jesus diz, é natural que cada súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados. Assim como esse servo foi inquirido só pelo seu senhor, se ele empurrou. Em nenhum momento o servo falou, o senhor falou, você conseguiu tirá-la do lugar? Ele perguntou, você empurrou a pedra? Empurrei, senhor, mas ela não se moveu. Mas eu não disse para você que era para movê-la do lugar. Eu só disse para você empurrar. Então, em nenhum momento, quando nós voltarmos, vão perguntar para nós se nós reformamos o mundo, se nós mudamos o outro. Mas o que você fez com que o outro tentou fazer de você, com você? Qual foi a sua atitude? É isso que será perguntado. Assim como será perguntado para os pais o que eles fizeram dos seus filhos, enquanto estavam sob a sua guarda. O que os esposos e as esposas fizeram pelo seu marido e suas esposas, enquanto também era da sua competência.
dos seus irmãos também, quanto era da sua competência. E aí Jesus ainda pergunta, você anda tão esquecido desses problemas fáceis e singelos, né? E está querendo sair por aí e consertar o mundo, todos os espíritos malfazejos. Aceita, Tadeu, a luta, sempre que você se achar digno dela, mas não se esqueça que em todas as circunstâncias construir é sempre melhor. E isso serve para a gente, né? O tempo todo. A gente fazer a nossa parte, o que nos cabe, o que é possível. E tem um determinado momento que o outro já não permite, que nós precisamos aceitar o outro como ele é. Mas quando ele tentar se impor, nós também falarmos, olha, me respeita, eu tenho um limite. E se você não consegue ainda colocar esse limite, evite determinados lugares, evite determinados confrontos. Hoje mesmo uma senhora me disse lá no SEAC, olha, hoje eu tenho uma festa, mas eu vou lá, e eu sei que vai ter o pessoal da ideologia contrária à minha, e vai ter muita provocação. Você acha ruim de eu falar que eu não estou bem e não vou? Eu falei, não. O Chico dizia que, às vezes, é melhor uma mentira que agrada do que uma verdade, que humilha, que machuca. Então, se você disser, olha, eu não vou porque o fulano, o cicrano e o beltrano vai estar aí, vai magoar. Melhor falar que você não está disposta, manda o presentinho para a criança e fica na sua quando você estiver mais fortalecida, quando você aguentar ir, ser provocada e não reagir, aí você vai. Então, a gente também precisa se respeitar, né? Não se colocar em situações que ainda não tem força para aguentar. E Jesus ainda disse sobre essa situação, que ele via as boas intenções do coração de Tadeu, de tirar todo o mal, né? Mas que precisava entender que até os espíritos malfazejos mereciam a piedade e não deveriam ser convocados à força ao caminho. Toda intenção, Tadeu, excelente, será levada em conta no céu. Mas nós precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. O adversário é sempre um necessitado que comparece no banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não convocado, alguém aqui convoca um adversário para ir na sua casa almoçar? Ninguém convoca. A gente convoca os amigos. Jesus convocava os aflitos, os simples e os de boa vontade. Mas sempre apareciam nas suas preleções, aonde ele estava, os seus adversários. E nem por isso ele fechava as portas do coração, encarando a sua vinda, né, a vinda desse adversário, como uma oportunidade de trabalho, e que Deus achava que ele era digno de cumprir esse trabalho. Então, depois dessas explicações, o apóstolo sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, mas ainda questionou. Senhor, as suas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei eu para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Quer dizer, Jesus falou, mas não deu a receita. E aí Jesus falou para ele, eu vou voltar ao início de tudo que eu te expliquei. Jesus estava, pois que para isso, Tadeu, para que você consiga tirar, você precisa da edificação do reino no âmago do seu coração, sendo esse o objetivo da sua vida. Olha que aí Jesus repete o que ele mesmo tinha dito. Lá no início da conversação, Tadeu foi inquirido, qual é o objetivo da sua vida? Né? Jesus perguntou para ele, ele falou, o objetivo da minha vida é instituir o reino de Deus no meu coração. Então, Jesus lembra para ele qual era o objetivo, e Tadeu, só a luz do amor é bastante forte para convencer uma alma à verdade. Então, vamos lá, só a luz do amor divino. O que significa? Que ainda faltava dentro do coração de Tadeu, para que ele pudesse fazer o que o mestre fazia,
essa luz bastante forte do amor divino. Havia questões ainda que Tadeu precisava resolver. E Jesus fala, você já viu algum contentor da terra, né? Alguém, pela força da palavra, mudar o mundo? Vocês conhecem alguém que só falando muda o mundo? Não muda. Filosofias, dissensões filosóficas também não muda. Elas podem até ser um recurso, né? A gente escuta, vê alguma coisa interessante, bonita. Ultimamente tem uma série na Netflix chamada Líderes que Inspiram. É maravilhoso, gente. Assistam, que vale a pena. Só que não dá para assistir uma única vez. Tem que assistir cada episódio 3, 4 vezes, porque tem muito ensinamento. São curtos, pequenos, mas são 7 líderes, são 7 episódios de pessoas como nós que fizeram a diferença no mundo, estão fazendo a diferença. É brilhante. Pessoas que não tinham quase nada e que fizeram com o pouco que tinham. Então, é com exemplos. A Netflix, né, quando ela encomendou essa série, não é para que a gente pegue as frases bonitas, não, mas é para que a gente veja o exemplo lá de quem está. E Jesus disse isso também. O reino de Deus é edificação, é fazer, é trabalhar, é lutar. A luz ilumina. Os discursos podem ser longos e são dispensados. Porque se você vê alguém fazendo, esse exemplo marca muito mais. Capacita-te, Tadeu, de que ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possui no coração. Vai, trabalha, sem cessar, pela sua grande vitória. Zela por ti, ama teu próximo e não ouvides, ou seja, não esqueça que Deus cuida de todos. Então, Tadeu aceitou aquelas respostas, se sentiu convencido, e no dia seguinte, desejando se destacar perante a comunidade dos seguidores, a necessidade de cada um, né? E diante do mestre, Jesus, diante de Tadeu, diante dos outros apóstolos, no dia seguinte, Jesus trouxe a questão de Tadeu e explicou aos outros apóstolos. Quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando, e quando ele não acha nada, ele diz, eu vou voltar para a casa de onde eu saí, e aí, quando ele chega na casa de onde ele saiu, ele acha a casa varrida e adornada, ou seja, varrida e enfeitada. Aí ele pega, volta para onde ele estava e convida mais 7 espíritos piores do que ele, que ali estavam naquela casa, e voltam a ficar naquela morada. O que será que Jesus quis dizer com essa parábola, né? É o seguinte, gente, não adianta a gente querer ser aquilo que nós não somos. Uma casa varrida e adornada, bonita e enfeitada. Vai sempre na casa espírita, frequenta muito tempo, estuda, mas não instituiu ainda o reino de Deus dentro do seu coração. Então, vai na casa espírita, se sente bem, é afastado daquelas influências ruins, e você volta para a mesma vida de sempre, para os mesmos hábitos de sempre, com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. Então, o que acontece? Os espíritos que se afinam com aquela sua condição vão lá, te encontram na mesma situação, né? Tá bonito, adornado, mas vamos lá. Agora não é só eu, vou chamar meus amigos também. Eu saí daqui, conheci outros. Ó, vamos lá que a fulana está lá, ó. Continua vazia, continua ainda na mesma situação. Então, você só vai complicando a situação. É isso que Jesus disse. Diferente daquele que já conseguiu introjetar os ensinamentos do Cristo dentro do seu coração, pode vir qualquer espírito, qualquer influenciação, qualquer provocação, que você não consegue mais se afinizar com aquela situação. E a gente se depara, às vezes, com irmãos de doutrina que trabalham
já com mediunidade, e que não entenderam ainda não instituíram o reino de Deus dentro do coração. Porque dizem assim: olha, eu deixei de vir porque eu não estou bem, eu não estou bem. Se você não está bem, aí que você tem que vir. Então, não entendeu. Segundo, olha, eu não estou indo porque, sabe, fulana fez mal, está fazendo mal, ela trabalha com aquelas forças do mal, você sabe que existe, né? Eu falo, existe, lógico que existe. Mas o mal não consegue combater, ele não consegue ganhar do bem. Você também não sabe disso? Então, deixa fulana fazer o que ela quer, usadas, não vai te atingir. Então, ainda não entendeu que se o reino de Deus está dentro dele, quem poderá ser contra ele, né? Se você está comigo, quem será contra você? Ninguém. Então, há ainda pessoas que não entenderam essas questões. Mas é um direito delas, porque o conhecimento nos liberta de mistificações, de medos, de inseguranças. Aonde se coloca conhecimento, e conhecimento aqui no sentido de luz, né? Conhecimento é igual a luz, luz é igual a conhecimento. Então, quando a gente fala assim, que você se ilumine, que você tenha conhecimento, sabedoria tanto intelectual quanto moral. Quando você introjeta o Evangelho de Jesus, você não tem medo dos adversários. Porque se Deus é comigo, quem será contra mim? É sempre assim. Então, você às vezes tem que parar, conversar com aquela criatura e falar: para de ter medo, continua o seu trabalho. É o trabalho que te protege, é o trabalho que vai combater, então, qualquer outra força que estão tentando contra você. E para encerrar, então, eu trago para vocês uma poesia muito bonita que diz assim: eu vejo a obra de Deus em todos os lugares. Eu vejo Deus, eu sinto Deus, eu sou o amor. Quantas coisas se escondem dentro de mim, dentro de vocês, de todos, filhos do Criador. Eu sinto-me nada ante a grandeza do universo. Eu sinto-me um verme pelas belezas que desconhece ainda o meu coração. Deus tem filhos no mar, Deus tem filhos nas estrelas, Deus tem filhos no ar. Deus tem filho nas árvores, Deus tem filhos na terra, Deus tem filhos, pasmem vocês, até nas guerras. Que beleza a função da natureza. Eu vejo a luz surgir no escuro, eu vejo a vida perfeita nos montouros, eu vejo o céu nas águas do mar. Eu vejo e eu sinto o amor no amar. E quando eu descanso, a natureza trabalha. Quando eu estou dormindo, a natureza trabalha. E quando eu trabalho, a natureza trabalha. E quem sou eu? Nada, nada diante dessa batalha. Deus é Deus dos justos e Deus também é Deus dos párias. Deus é Deus dos que viajam, dos que ficam em casa. Deus é Deus das sombras, Deus é Deus da luz, Deus é Deus das trevas, Deus é Deus de Jesus. E quando eu estou cansado, Deus está ocupado. Quando eu estou reclamando, Deus está obrando. E quando eu blasfemo, Deus está entendendo. Quando tenho ódio, Deus está me amando. Quando eu estou triste, Deus está sorrindo. Deus é sabedoria. E eu ainda estou sonhando. Como é bela a natureza, que beleza a profundeza da existência e do existir. Eu não compreendo, mas eu luto para me corrigir. Porém, em frações do tempo, logo eu quero ajuntar, e Deus vem e fala para mim, e me ensina a repartir. Eu quero colher, eu quero usurar, e Deus passa por mim a semear.
Eu luto de novo, mas ainda, eu juro para vocês que eu não sei lutar. Eu penso na disciplina, mas eu ainda me deixo indisciplinar. Avanço, eu caio. Tomo a avançar. Deus me ouve, passa novamente por mim, olha para os meus olhos e sente o meu coração. E fala baixinho no meu ouvido: vem, eu vou te ensinar a amar. E aí ele se retira. Eu sinto a sua ausência. Eu peço clemência e mesmo assim Deus não se esquece de mim. Ele manda um anjo em meu encalço, num carro fulgurante de luz. E de braços abertos caio por terra. Eu pensei que era o Cristo de Deus, que era Jesus. E o cortejo dos céus entra em mim em cântico de louvor. Abro o meu coração, deixando dentro dele um tesouro de luz, o tesouro da dor. Esse é um cântico de Francisco de Assis. Que Deus nos ilumine. Muito obrigada.